Olá, gente, muito boa noite. Meu nome é professora Ana Paula Novaes, nem todos vocês me conhecem. Eu sou professora de língua portuguesa e redação de vocês de língua portuguesa e eu espero que a gente inicie um bom trabalho a partir de agora. Estamos iniciando um começo de unidade, né? Então nós vamos devagar, juntos e sempre. Eu vou repetir meu nome novamente, que eu acho que eu falei um pouco depressa. Meu nome é Ana Paula Novaes. Eu sou a professora de vocês de língua portuguesa. Vamos iniciar agora a nossa quarta unidade. E vamos assim, com calma, gradativamente, ok? O tema que eu escolhi para a gente começar essa unidade é um gênero textual. Para quem não sabe, eu amo o gênero textual narrativa. É um dos que eu mais gosto. Então vamos conhecer esse gênero nas suas características, para vocês poderem, depois do vídeo, identificar numa atividade as características da narrativa, ok? Então vamos lá. Quais são as características de uma narrativa? Os elementos da narrativa. Enredo. Gente, se perguntar na questão o que é enredo, é sobre o que a história está falando. Enredo é o tema, né? Então vocês vão falar qual é o tema dessa história? É o enredo. Contextualização. Para você contar uma boa história, eu sou uma ótima contadora de histórias. Depois eu vou contar uma história para vocês, mas tem que saber onde se passa essa história. Quando? Quem faz parte dessa história, né? 300 anos atrás, ou na semana passada, ou certo dia, né? Isso é quando? Onde? Numa vila pequena, em São Paulo, no Amazonas. Tem que dizer onde que a história passa e quem são os personagens envolvidos nessa história. Por falar em personagem, nós temos o estudo aqui das personagens. Protagonista, personagem principal. Se eu contar uma história para vocês, vocês sabem identificar quem são ou quem é o protagonista da história? Quem é o personagem principal? Esse é o protagonista. Eu sempre penso em novela, né, gente? Novela. Você sabe quem é o personagem principal da novela? Antagonista. Gente, geralmente as narrativas têm um vilão. Quem é o maior vilão? Lembra lá da Carminha na novela? Eu não assisto muitas novelas antigas, fico pensando nas novelas mais antigas. Antagonista é o vilão. E os personagens secundários são aqueles que participam da história, mas não tão ativamente. Ainda continuando nas características da narrativa, vou apagar aqui porque meu quadro é pequenininho. A gente já viu contextualização, enredo. Vamos falar agora do narrador, também um elemento de narrativa. O que é o narrador? O narrador é quem conta a história. A gente tem três possibilidades. Um narrador em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Sou eu. É quando o narrador participa da história. Eu estou contando uma história na qual eu participo da história. O narrador pode aparecer em terceira pessoa quando ele é um narrador observador. Ele não está na história, mas ele está contando a história de alguém. E eu disse que era uma terceira opção, é o narrador onipresente. Esse é um pouco difícil de perceber. Ele não está na história. A história não é sobre ele, mas ele comenta a atitude dos personagens. Ele comenta a história. É um pouco diferente do observador, porque o observador ele só conta. E o onipresente, ele conta e comenta. Como assim, Pro? Não entendi. Por exemplo, ele fala assim, o Pequeno Príncipe. O príncipe deixou a Rosa sozinha no seu planeta. Gente, vocês conhecem a história do Pequeno Príncipe? Conheço. O Pequeno Príncipe deixou a Rosa sozinha no seu planeta. Aí ele comenta, e não deveria ter feito isso. Isso é um narrador onipresente, ele comenta a atitude dos personagens. Outra característica da narrativa, conflito. Esse aqui é difícil de perceber. Conflito é a parte da história que diz o seguinte, quando é o problema que gerou a história. O conflito é o problema que gerou a história. Na história da Chapeuzinho Vermelho, qual o problema que gerou a história? A desobediência dela. Se ela tivesse ido para casa direitinho como a mãe dela mandou, não tinha história. Na história da Branca de Neve, qual foi o problema que gerou a história? Qual foi o conflito? O fato da madrasta não gostar dela. Se a madrasta amasse ela, não mandava matar, ela não teria conhecido os anões, nem a bruxa, não teria história. Conflito é o problema que gera a história. Clímax. Gente, não confundam conflito com clímax. Clímax é a parte mais grave da história. É a parte mais grave. Conflito é uma coisa, clímax é outra. Qual a proposta de atividade de hoje?
A prova vai dar um texto para vocês identificarem os elementos da narrativa. Acontecimento mais grave. Na história da Chapeuzinho Vermelho, quando o lobo come a vovó. Na história da... Você está contando história de criança, de conto de fato. É para vocês entenderem os elementos da narrativa. Momento mais grave, clímax. E, por fim, nós temos o desfecho. O que é o desfecho? É o final. Como a história foi resolvida, como se resolveu o conflito. Depois a gente vai ver outros elementos, vamos aprofundar para discurso, direto, indireto, citação. Mas, por enquanto, é isso. Gente, um abraço. Prazer em conhecer. Estar de volta e conhecê-los, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.